Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e eu quero passar uns versículos da Palavra de Deus, onde se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, onde conta que Pedro estava ali pregando, após a morte de Jesus, e ele disse que Deus tinha previsto a dar ao rei Davi um rei que ia ser para sempre, e vinha ser da carne, da descendência de Davi. Aí Pedro vai e fala, nesta previsão, no versículo 31 do capítulo 2 de Atos, Pedro vai e fala: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Era ali, Pedro, o apóstolo Pedro, falando para as pessoas que Cristo não morreu. Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou, E ali ele pregando, e as pessoas iam se achegando. Dizem que mais de 3.000 almas foram salvas naquele dia. Acreditaram na palavra, acreditaram no Evangelho. Aí eles ficaram tão maravilhados que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, varões irmãos? Que faremos nós, para ganhar essa salvação? Aí ele disse, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e todos os que estão de longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pedro diz: a salvação não é só para nós, os apóstolos, a salvação não é só para esses que estão ouvindo agora, mas a salvação diz respeito para os que estão de longe, que somos nós, que essa pregação tinha sido em Israel, na cidade de Jesus, lá para Jerusalém, esses lugares. E ali Pedro disse: não, mas essa salvação não é só para nós, os seus discípulos, nem é só para vós, mas sim diz respeito a todos os que estão longe. Esse longe, quem são esse longe? Nós os gentios que não conhecíamos a lei, não conhecíamos a palavra de Deus, nós brasileiros, portugueses, todo tipo de países, todos os países, todas as nações. Essa tão grande salvação diz respeito à humanidade. Ele disse: a vós que estáis de longe. Ele diz respeito a vós, os vossos filhos e todos os que estão de longe. Então diz respeito a nós também, aos nossos filhos e todos os nossos descendentes. A partir do momento que aceitamos, que cremos que Cristo é o Filho de Deus, Cristo veio, Cristo que significa o Messias, o prometido, o anjo o qual Deus disse a ele: obedecei. Lá no início, Deus disse: eu enviarei um anjo a ele, obedecei. E Deus foi prometendo, que ia trazer uma salvação, e a salvação foi esta, a tão grande salvação, que é Cristo, que é o seu Filho, que Ele deu, o Messias, se entregou na cruz para nos salvar, para tirar o quê? O pecado do mundo. O pecado já não existe mais. O pecado da desobediência de Adão e Eva foi tirado. Não temos mais que pagar pelos nossos antepassados.
Não podemos mais pagar pelos os nossos que vieram antes de nós, antepassados, anteriores a nós. Como está lá em Ezequiel, capítulo 18, onde Deus diz: ninguém mais vai pagar, o pai não paga pelo filho, nem o filho mais paga pelo pai. Porque antigamente, quando uma família, um homem pecasse contra Deus, Deus destruía toda aquela família. Foi feito isso com o rei Saul. Foi feito isso com o Eli, o sacerdote Eli, e muitos outros. Foi feito isso com um outro que eu esqueci, aquele que a terra engoliu, Coré. Foi feito isso com Coré, toda a sua família e todos os que nele cria, todos os que nele foram contra a Moisés. A terra se abriu e os engoliu. Então, antigamente era assim. Quando uma cidade pecava contra Deus, Deus fazia a terra se abrir e engolir todas aquelas pessoas. Deus fazia chover enxofre dos céus e queimava toda aquela cidade, como queimou Sodoma e Gomorra. E muitos outros testemunhos que existem. Saul foi morto, todos os filhos, todos os descendentes de Saul. E a única filha de Saul que casou-se com o rei Davi, que era Mical, não teve filho. Deus cerrou a madre dela, disse: ela não vai ter filho, ela não vai brotar filho. Então, no início, quando alguém pecava, Deus, o que ele fazia? Era isso, né? Ele destruía aquela família por um todo. O Eli, o sacerdote Eli, morreu todo mundo num dia só, né? Foram trazer a arca do Senhor, e lá a briga de povos que viviam sempre em guerra, mataram os 2 filhos de Eli. A esposa de um deles estava grávida, quando soube da notícia, ali abortou o filho. O Eli, quando soube de tudo isso, viu aquela mulher perdendo o último descendente, caiu para trás e morreu. Então, antigamente era assim. E Deus disse lá em Ezequiel 18, quem quiser se aperfeiçoar mais, vai ver lá em Ezequiel 18, onde Deus diz: que negócio é esse que tem aí em Israel? Que tem aí em vocês? Que ditado é esse? Né? Que os pais comem uvas verdes e os filhos nascem com os dentes desbotados? Deus diz: não, vai acabar esse negócio. O pai peca, faz o mal, e os filhos vão morrer por causa deles? Não. Aí ele disse: agora, cada alma que pecar é essa que morrerá. Cada alma que pecar é essa que morrerá. Mas aquele não vai pagar pelo preço do outro, né? Aí Deus disse: não vai mais pagar, até que ele, com a nova e eterna aliança, no sangue de Cristo, no sangue do seu Filho, no sangue do Cordeiro Santo, né? Os que dizem Jesus Cristo, outros dizem Yeshua, outros dizem Yahushua, vários nomes que dão, porque são várias línguas, né? Eu gosto de chamar o Cristo, porque o Cristo quer dizer o Messias, o Salvador. Então, através do Messias, do Salvador, o qual Deus deu por remissão dos pecados, Deus deu ele ali na cruz do Calvário para nos resgatar para ele, para colocar todos os pecados do mundo nele, e daí por diante quem crê e for batizado será salvo. Ele mesmo disse: daí por diante temos que andar, né, numa retidão, na justiça, no amor, né? Mas hoje, infelizmente, a gente vê do jeito que está o mundo, né? Então, estão contra a aliança, mas a aliança de Deus ainda permanece. Quem verdadeiramente crê está dessa forma como Pedro, né, o discípulo de Jesus, falou, né? Essa tão grande salvação diz respeito a vós e os vossos filhos
os vossos netos, claro, que os filhos dos filhos, os netos, e por aí vai, e a toda a carne, a todos os que estão de longe, essa tão grande salvação, porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos, né? Para que ele morreu, para que nós fôssemos salvos por ele, né? Aí, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia, o qual Pedro estava pregando, né? As pessoas testificavam, diz assim, ó, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Era Pedro, né, que começou a falar para as pessoas: salve-se dessa geração perversa, saia do meio deles. Pelo que sair do meio deles? Não aceite conversações, muitas conversações corrompem os bons costumes. São muitas as vozes do mundo e nenhuma delas não são de nenhum valor. Umas valor para o mal e outras valor para o bem. Então, salve-se, como ele disse, salvem-se, sair do meio dessa geração perversa e se achegue a Deus. E as pessoas ali iam se batizando em Cristo. Tem uma religião que batiza criança, não pode batizar criança, né? Porque eles iam se achegando a eles e sendo batizados. Por que não pode batizar criança? Porque a criança não sabe de nada, a criança é inocente. A criança já é de Cristo. Cristo mesmo disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, a criança em si não tem pecado mais. Já nascíamos com o pecado de Adão e Eva, né? Já nascíamos sujeitos ao pecado, mas Cristo veio e tirou esse pecado. Então a criança não tem mais pecado, já não nasce mais em pecado, porque Cristo já morreu por todos, né? Então a criança já vai nascer salva, não precisa ela se batizar. Agora, as pessoas que querem batizar em Cristo, para dizer: a partir de hoje eu sou nova criatura em Cristo, vou viver para Deus, porque Cristo me comprou com o seu sangue. Aí você vai lá e você mesmo pede e se batiza, né? Você mesmo vai lá crendo, porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não quer já será condenado, porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e o mundo não a reconheceu. A luz é Cristo. A luz de Deus no mundo é Cristo. É aquele que morreu por nós. Aí diz que mais de 3.000 almas, com uma só pregação que Pedro estava pregando ali, elas vieram e se batizaram, né? Aí dizia assim: e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Eles iam se ajuntando e todas as pessoas iam se achegando, como se fossem irmãos de verdade. Aceitavam, parece até os crentes de hoje, né, gente? Que dá até desgosto, de vergonha, até, eu posso dizer, a maioria, não estou dizendo todos, tem pessoas ainda que partem o pão e tudo, mas é poucos, né? Mas então, aí diz assim, no 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias Deus acrescentava àquela igreja, né, a igreja de Atos, as pessoas que haveriam de se salvar. Então, por isso que tem que ter igreja aberta. Por isso que tem que ter alguém pregando a palavra de Deus, porque muitos se sentem sábios, acham que sabe demais, mas não lê a Bíblia, não conhece a palavra, né? Mas a partir do momento que nós lemos, conhecemos, entendemos, né, praticamos, nós temos vontade também de passar essa palavra para os outros que ainda não sabem. Esse é o meu caso. Eu não sou nada, mas eu amo passar a palavra de Deus, porque eu quero que através da minha palavra, como foi aqui Pedro, que conseguiu mais de 3.000 almas num dia só, e todo dia ia se chegando aquelas pessoas a qual Deus mandava, né? Deus acrescentava aquelas igrejas, as pessoas às quais Ele mandava,
Porque tem pessoas que são chamadas mesmo, todos são chamados, muitos são chamados, só poucos são os escolhidos, né, para ficar permanente, né? Mas que a igreja esteja de porta aberta sempre para trazer almas, para conhecer. O meu desejo é ensinar, Sei que Deus disse: ei, vai ter um tempo que ninguém mais vai ensinar, eu vou ensinar. Mas Deus ensina como? Através de nós. Por quê? Porque se nós lemos a Bíblia e passamos para alguém, as pessoas vão ter gosto e vão ler também. E aí por diante, Deus mesmo vai ensinar. Foi assim no começo da minha conversão. Quando a primeira vez eu escutei de verdade o Evangelho, em Hebreus 9, como eu já falei aqui para as pessoas, né? Daquele dia em diante eu não fiquei mais de jeito nenhum sem ler a Bíblia. E Deus foi dando mais conhecimento, me dando mais entendimento. Deus foi dando depois que eu comecei a buscar, a procurar, a conhecer mais. A palavra diz: conhecer de Deus e prosseguir a conhecer. Temos que conhecer a natureza de Deus. Nós temos que conhecer o Altíssimo desde o início de todas as coisas, para sabermos e entendermos verdadeiramente o seu propósito. E o propósito de Deus não é que ninguém morra sem salvação. O propósito de Deus é que a humanidade, por isso que Ele mandou o seu Filho, para tirar o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E para que possamos conhecer o que é Deus, quem é Deus, saber o que Ele gosta que fazemos, deixar as práticas para trás, as práticas pagãs para trás, e ter uma novidade de vida, andar em novidade de vida, ser nova criatura. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Por isso que hoje eu muitas vezes exorto, né, testifico e exorto da palavra de Deus. Eu faço esses vídeos no YouTube, não é para me mostrar não, gente. O que eu menos quero é me mostrar. Eu quero que Cristo cresça e eu desapareça. Eu quero que verdadeiramente a palavra de Deus venha a ser dita de maneira simples, de maneira que alguém possa entender, sem mesmo ir na igreja. Porque depois que vai entender a palavra de Deus, vai procurar sim um templo. Para quê? Para ter uma comunhão melhor com Deus. Claro que em casa nós temos, mas não é como vir à igreja, porque a igreja a gente está falando somente da palavra de Deus. Ninguém está comentando de alguém, de quem foi, de televisão, né, de notícias, telefone tocando, não. Quando nós estamos verdadeiramente na igreja, nós estamos conhecendo mais de Deus, louvando mais a Deus, adorando a Deus, sem nenhum problema. E é por isso que eu chamo as pessoas para a igreja. Não, gente, não é para encher a igreja, não. Eu quero encher os céus. E o meu prazer é que todos possam conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.